Meus amados irmãos, abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. A igreja em tempos difíceis. Como se encontra a igreja em tempos difíceis? Será que nós vivemos tempos difíceis? Será que os nossos irmãos, quando receberam essa carta, estavam vivendo tempos difíceis? O que nos acontece em tempos difíceis? São perguntas que a palavra nos orienta, nos preenche, nos atende, para que possamos enfrentar tempos difíceis. Façamos a leitura do texto dos 5 primeiros versículos. Os 5 primeiros versículos. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nós vamos considerar essa porção em alguns momentos. E hoje, pontualmente, um grande desafio que nós temos para a construção da aplicação bíblica para o nosso coração, nós vamos abordar um aspecto só desses elementos ou desses momentos que precisamos viajar aqui, passar pelo parágrafo aqui, pela seção de capítulo 4, versículos 1 a 5. Um professor, filósofo na Universidade do Texas, Austin, o Dr. J. Budziewski, apresentou 7 níveis descendentes do caminho da desonestidade. Presta atenção que é muito interessante isso. A tese dele é que ninguém se torna desonesto assim da noite para o dia, no sentido de artimanha, de arquitetar a mentira. O tema é a mentira. E ele chama esse processo de envolvimento na mentira ou da mentira de níveis descendentes. O primeiro nível da descida é o pecado, é o simples pecado. Mentimos porque temos feito mal. Mentimos porque o pecado que habita em nós nos venceu. Mentimos. Mentir se torna o segundo ato do primeiro problema. Qual foi o primeiro problema aqui, nessa equação? Pecamos. O pecado é o primeiro ato. Como o pecado surgiu? Mentimos. Então, mentir se torna o segundo pecado utilizado ao serviço de um pecado primário. Que pecado primário foi esse? O mal. Então, o mal nos venceu. Pecamos. Mentimos. Esse é o primeiro nível da descida. Fomos persuadidos pelo mal. O segundo nível da descida, ele chama de proteção pessoal. Ou seja, nenhuma mentira é forte. Nenhuma. Todas as mentiras são frágeis e elas necessitam de proteção, de guarda-costas. Toda mentira precisa de um plano B para se sustentar, para se resguardar. O mentiroso vai encobrindo sua mentira com outra mentira, não é assim? Até que ele se
encontre envolto em tantas mentiras que é difícil identificar uma só. Então ele mente, como a mentira é frágil, ele precisa de sustento. E ele tenta sustentar a sua mentira com outra mentira, mais outra mentira, mais outra mentira. Então ele se encontra enrolado num novelo de mentiras. Esse é o segundo nível de descida. O terceiro nível de descida é a habituação. O que o doutor Budziewski chama de habituação? É quando a mentira se converte num hábito. E os hábitos repetidos se convertem em um caráter. A pessoa mente. Para proteger a mentira, ela precisa de outra mentira. Que esse ato constante, essa descida constante, se torna um hábito na vida dela. E esse hábito construído de mentir, forma o caráter dela. Aqui não está simplesmente uma pessoa que mentiu. Aqui está um mentiroso inveterado. O quarto nível é o engano, o auto-engano, o engano a si mesmo. Quanto mais mentimos, mais perdemos o rumo da verdade, mais nos afundamos, chegando a crer em nossas próprias mentiras. Que negócio louco esse. Nós começamos a acreditar que as mentiras todas nas quais nos enrolamos são verdade. E nós nos tornamos sinceramente mentirosos. Esse é o nível do engano a si mesmo. O quinto nível é a racionalização. Porque começamos a crer nas nossas mentiras, começamos a criar explicações diferentes das verdadeiras razões por tudo que fazemos. Então nós começamos a racionalizar as chamadas justificativas. E fazemos um negócio e as pessoas fazem as coisas com tanta perspicácia que há até lógica nas justificativas apresentadas. Esse é o nível da racionalização. O sexto nível é a técnica. Quanto mais complicados somos, como mentirosos, mais aumenta a nossa habilidade para mentir. A técnica de Hitler, da grande mentira, era simplesmente a tática de uma grande falsidade repetida pouco a pouco. Ele repetia aquilo pouco a pouco, uma e outra vez, aqui e ali, de modo que parecia ser a sua causa uma verdade. O sétimo escalão e o mais baixo é quando a moralidade se inverte. No momento em que se aceita a mentira, ao invés de condená-la, ao invés de dizer, não, isso não está correto, aceita-se como obrigatória. Mentir passa a ser justificado, torna-se um padrão comum e aceitável. Recusar-se a mentir se torna fazer um trabalho sozinho, andar por aí sozinho, porque todo mundo mente. Então, se você não mente, você está comprometendo o seu próprio trabalho, o trabalho da empresa. Aqui você tem que mentir. Então, recusar-se a mentir se torna não defender a empresa. Você não defende a empresa? Então, se você defende a empresa, você tem que mentir lá no tribunal. Se torna não defender, não fazer o trabalho. Essa inversão do que é moralmente correto se perdeu agora nesse nível. Então, a escada descendente é paulatina,
ela segue seus passos rumo ao baixo nível. Viver na mentira passa a substituir a vida na verdade. E aqui nesse nível último, baixo, avista-se, ou não avista-se, mais luz. A escuridão tomou conta totalmente. Perdeu-se a liberdade, perdeu-se a verdade. Quem quer estar aqui? No mais baixo nível? Ninguém, não. Mas para estar aqui, basta mentir uma vez e não ser corrigido. Basta mentir uma vez e continuar aí, se justificando, dando explicações para a mentira, torná-la hábito, racionalizá-la, transformá-la em caminho na vida. O texto lido, capítulo 4, versículos 1 a 5, vem seguido da afirmação de que a igreja é a coluna da verdade. A igreja é o baluarte da verdade. As características apresentadas aqui nessa porção anterior revelam que, comprometida com a verdade, a igreja se torna a proclamadora do mistério da piedade. Essa verdade tem uma fonte. Essa verdade é o que é, porque Deus é quem é. Ao invés de permanecer na mentira, que era o caminho próprio daqueles que estavam longe do Senhor e não faziam parte da sua igreja, quando foram alcançados pela verdade e colocados na igreja, feitos integrantes da família de Deus, participantes da habitação de Deus, ou tornaram-se habitação de Deus, agora eles vivem em uma outra plataforma, em um outro mundo, não mais no mundo da mentira. Eles vivem no mundo de Deus, da verdade. Por isso são expressão da verdade para o mundo. Pense nisto, meu dileto irmão. Alguém que vivia mergulhado na mentira, mergulhado na idolatria, quem sabe racionalizando a mentira, foi alcançado por uma operação interna tão tremenda, que não só a sua expressão de vida, o jeito como se apresenta mudou, como seu coração foi abalado pela verdade, e agora passa a ser defensor da verdade. Como assim? Você vivia falando da mentira, você vivia mergulhado na mentira, agora você é coluna da verdade. Sim, é a expressão da verdade para o mundo. Além disso, você é proclamador do mistério da piedade, aquele que foi visto pelos anjos, crido no mundo, pregado entre os gentios, Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tem que passar por mim. E aqui nós temos então, diante desse contexto de defesa da verdade, Paulo apresenta o que é a coluna da verdade, a igreja, o que é que o baluarte da verdade enfrentará em tempos difíceis. É simples essa resposta. Qual é o grande desafio para a igreja em tempos difíceis? Considerando o contexto, é a luta contra a mentira. A luta contra a mentira. Veja que no contexto de tempos difíceis, a igreja é atacada pela mentira. Justo a mentira. Versículo 1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quem é que afirma? O Espírito Santo. O Espírito Santo afirma agora
Paulo está dizendo, como vem afirmando explicitamente outras vezes, não é assunto novo aqui, não tem nenhuma novidade que Paulo está levantando aqui. A expressão colocada aqui, nos termos como são vistos, descrevem exatamente esse quadro de reiteração. Paulo está dizendo, como o Espírito Santo tem dito outras vezes, diz explicitamente agora também. O Espírito Santo está anunciando. O que isso nos comunica? Que Deus sempre se ocupa em avisar seu povo dos perigos. Deus sempre se ocupa de dar a direção para o seu povo nos perigos. Assim como o Espírito avisou em outros tempos, tem feito até aqui com o seu povo, faz agora. O que ele afirma agora? Expressamente, diz o texto, ele afirma quando? Nos últimos tempos. Nos últimos tempos. A expectativa do Antigo Testamento era pela vinda de Cristo Jesus, não é? O Messias, o libertador. Tudo apontava para aquele que viria para resgatar seu povo. Então, quando Cristo vem nele o reino prometido. Mas ainda deveria haver uma consumação, um final desse reino no futuro. Portanto, últimos dias, ou fim dos tempos, ou última hora, são expressões sinônimas para o mesmo sentido. Qual o sentido? Para o tempo que começou com a primeira vinda de Jesus, a chegada do reino de Deus, e o tempo até a sua segunda volta. Esse interregno, esse tempo, esse período, é chamado nas Escrituras de últimos tempos. Os irmãos aqui, destinatários da carta, tanto Timóteo como a própria igreja em Éfeso, estavam vivendo os últimos tempos. Nós também estamos nesse mesmo período, entre a vinda de Cristo Jesus, a primeira e a segunda vinda. Nesse tempo, o que aconteceria com a igreja? O que aconteceria com a igreja? Alguns, diz o texto, apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. A igreja seria atacada pelo engano. Primeira coisa que identifico aqui, vivenciado pela igreja nos últimos tempos. Apostatar da fé significa renunciar abertamente o evangelho que uma vez foi pregado e por algum tempo foi professado. Mas apesar dos apóstatas terem recebido a verdade, eles não a amaram para que se lhes submetessem e obedecessem à verdade. Receberam a instrução, estavam na igreja, dentre os crentes, receberam a verdade, mas não a amaram, de modo que essa verdade, permeada em toda a vida, lhes ditasse comportamento, pensamento, sentimentos. E porque não estavam amarrados na verdade, não eram conduzidos pela verdade, ouviram a voz de outro regente. E aqui diz o texto qual foi o regente que os apóstolos ouviram a voz e que ouvem: espíritos enganadores. Espíritos enganadores se tornaram infrutíferos porque, ao receberem a verdade, não a amaram, de modo que ela
dominasse a vida toda. Irmãos, não se trata aqui de um entendimento no campo intelectual, tão somente, viu? Não se trata aqui, olha, ok, eu entendi, eu compreendo. Não, não é só a compreensão intelectual. Isso tem sentido para mim, maravilha, compreendi, uau! Quando alguém descobre uma equação física, não é? Agora entendi isso aqui. Poxa, eu estava com dificuldade de entender esse cálculo matemático. Agora sim. Não é isto. Simplesmente de compreensão intelectual. Se trata aqui de uma manifestação nos atos de que a verdade governa a vida. Abraçar a autoridade bíblica para a vida tem a ver com ser mudado por ela. Assim como a mentira tem esta sutileza, essa perspicácia de acomodar-se na vida de alguém e criar todo um cenário de escravidão para a pessoa. Muito mais, a verdade tem o poder de emaranhar a vida de alguém, de modo que tudo que ela faz está conectado com a verdade. Tudo. E quando surge a mentira na sua prática, a verdade diz: opa, aqui não. Olha o que você acabou de fazer. Olha o que você acabou de pensar. Poderosíssima é a verdade, mas ela tem que ser acolhida na vida. Nós temos grandes desafios hoje, no nosso tempo, de diferenciação entre o que é fantasia e o que é verdade. Hoje estão falando no mundo da tecnologia do multiverso. Estava lendo uma matéria de um programa que vai custar bilhões de dólares para a criação e conexão de um mundo em que as pessoas entrarão e viverão aí. É uma outra pessoa, um outro personagem, é um avatar que você vai viver no mundo que você não tem hoje. Vai fazer o que você quiser fazer nesse outro mundo, suas compras, seu exercício. Eu não sei se as pessoas se dão conta dessas ciladas. A fantasia não deve existir para aprisionar-nos. A fantasia é um singelo instrumento para abrir a cortina da realidade. Essa é a fantasia entendida corretamente. Alguém usa uma história fantasia para salientar a realidade, a verdade. Uma historieta para abrir a janela e dizer: uau, não tinha percebido assim, mas com essa ilustração que você citou, agora eu compreendo melhor. Ou seja, a fantasia, a historieta, usada para brilhar a verdade. Mas não é isso que vivemos no nosso tempo. Mas esse não é um problema do nosso tempo. Vocês se lembram de Davi? Quando deixou de fazer o que lhe foi demandado, estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, e foi seduzido pela tentação, pelo mal do seu coração,
Tomou uma mulher que não era sua, tomou para si. Arquitetou a morte do marido da mulher. O sangue dele estava nas suas mãos. E ele se emaranhou nessa teia de mentira. Davi, nosso irmão amado Davi. O homem que escreveu o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi foi enganado pela mentira. Ninguém lhe falava nada, ninguém lhe contrariava, ninguém lhe confrontava. Quem sabe porque as pessoas tinham medo de serem mortas. Não sei por quanto tempo ele ficou iludido com a mentira, emaranhado na mentira. Parece-nos, à luz do Salmo 51, 31, que não foi pouco tempo. Ele chega a adoecer fisicamente, muito provavelmente. E ele conta isto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava noite e dia sobre mim. Ele estava sofrendo com dores nos ossos. E não se dava conta da mentira, das mentiras, das teias, da fantasia, da ficção. Aí então chega um homem de Deus para ele, Natã. E Davi, que estava na ficção, no mundo imaginário de Davi, rebelde, houve uma ficção de Natã. Uma história de Natã, que não era verdade, no sentido de, não era história com H. Era uma ilustração. Olha só, aquele que estava imerso na ficção é confrontado pelo profeta de Deus, e muito sabiamente usa a linguagem que naquele momento Davi entendia. A fantasia. E conta para ele uma história. Você sabe qual foi a história que ele contou. De alguém que usurpou algo, tendo tanto, usurpou e tomou algo daquele que não tinha, que só tinha uma. Davi se envolve tanto na história que ele, como rei, é visitado por um lampejo de justiça. E ele diz: para, alto! Esse homem tem que morrer. Eu não sei. Eu acredito que Natã deve ter esperado uns 20 segundos. Deve ter engolido a saliva, assim como eu fiz agora. Deve ter respirado fundo. Porque eu posso morrer agora. E deve ter dado um tempo para ver se caía a ficha. Quem sabe ele baixa a cabeça e diz assim para Davi: meu rei, tu eres el hombre. O homem é você. O homem dessa história é você. Aí cai os butiá do bolso, né? Como diz o gaúcho. Aí caiu as escamas dos olhos. Aí a mentira foi revelada. E a verdade brilhou. Nós precisamos ter consciência de que em tempos difíceis, nós não estamos num barco a passeio, num cruzeiro transatlântico. Nós estamos em tempos difíceis. E em tempos difíceis, nós somos atacados pelo engano. Alguns que estavam na igreja
cederam ao engano por meio de espíritos enganadores e ensinos de demônios. A relação que existe aqui não é que as pessoas que estavam na igreja começaram a ver demônios na igreja. Nada disso. Espíritos enganadores e ensinos de demônios estavam personificados nos falsos mestres. Os falsos mestres, com seus falsos ensinos, representavam o espírito dos demônios, dos enganadores. E eles estavam afetando a igreja, atacando a igreja, ensinando o que não era a verdade. Por exemplo, versículo 2, falam mentiras que têm cauterizado a própria consciência. Lembra da escada do Budjevsky? Ou seja, eles falam tanto a mentira que a própria consciência deles foi cauterizada pela mentira. Quem? Eles quem? Os falsos mestres. Onde é que eles estavam, irmãos? No meio da igreja. No meio da igreja. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Qual era o problema aqui? O problema aqui tinha a ver com a fonte da salvação. Muito provavelmente esse grupo mentiroso, enganador, dizia que precisava fazer certas coisas para a salvação. Dentre elas, não podia se casar. A obra de Cristo Jesus só não era suficiente. Eles precisavam se abster de certas comidas. Eles precisavam fazer coisas para a salvação. Então, alguns deles proibiam o casamento. Quem sabe alguma relação com aquele entendimento da filosofia da época de subestimar ou menosprezar o que era matéria e elevar o que era espírito. Então, tudo que estava relacionado ao corpo, à matéria, era rejeitado. Talvez por isto, casamento e comida, coisas relacionadas à matéria. Então, no fundo, esse pessoal que estava no meio da igreja ensinava que a gente precisava, que os irmãos precisavam de outras coisas além de Cristo. Pastor, qual é o problema disso? Total. Porque esse ensino sobre a, entre aspas, insuficiência de Cristo levou à apostasia de muitos. Muitos abandonaram a fé, a verdade. Porque quando alguém não acredita na suficiência de Cristo, encontrará substitutos para preencher esse vazio da crença. E quem é que pode substituir Cristo? Quem pode substituir Cristo? Então, o ensino de enganadores e aqueles que foram fisgados pelo engano diz a um acolhimento da mentira. Todo o ensino da mentira, do erro, da heresia, promove o pecado. Por isso não procede de Deus, mas sim do maligno. Então tudo aquilo que se opõe a Deus tem relação com o maligno, com o ensino de demônios. Percebem como é que Paulo entende o ensino enganoso? Não era simplesmente uma questão humana meramente, mas tinha sua procedência em Satanás, o príncipe da mentira. Escuta aqui, o abençoadinho de Jesus, meu irmão amado, minha queridinha de Jesus, querida. Quando a senhora mente, a senhora está, o senhor, você jovem, mente para o seu pai, para sua mãe. Escute isso, jovem, adolescente, criança. Por que nós não amamos a mentira?
porque ela tem uma fonte, ela tem um incendiário. E quando nós mentimos, nós estamos agindo em nome de Satanás, não em nome de Deus. Não é um hábito meramente humano. As mentirinhas brancas chegam a dizer isso, né? Não, isso é uma bobagemzinha que eu falei, não tem nada a ver, não. Toda mentira se opõe a Deus. E toda mentira necessita de outra mentira. E cada mentira que você veste, você se escraviza mais na mentira. Agora, o que isso tem a ver com a nossa expressão como igreja? Que mentira foi que eles abraçaram nesse tempo aqui, ou abraçariam? E que mentira muitos estão abraçando no nosso tempo, até a volta do Senhor Jesus? Que ataque é esse? Que ataque é esse que a igreja está sofrendo? O ataque é contra a suficiência de Jesus Cristo. O ataque é contra a singularidade de Jesus Cristo. Isto é, que só por Ele, por meio dEle, para Ele, é que nós alcançamos perdão e graça de Deus. O ataque que a igreja sofreria, sofre e sofrerá, será na coluna vertebral da sua fé. Quem é a coluna vertebral da fé? Da crença dos crentes? Cristo Jesus. Sua pessoa e sua obra. Tente dizer que isso não basta, que você precisa de penitências para alcançar relacionamento com Deus, que você precisa pagar promessas, que você precisa jejuar, que você precisa fazer boas obras, que você precisa disso, daquilo outro, que você pode. Então, o ataque à suficiência de Cristo é um mimo dado ao egocentrismo. É um presente dado ao nosso desejo, à sensação de ouvir que nós somos bons. Não somos bons. Mas aqueles que estavam na igreja estavam ouvindo sobre esse ensino mentiroso de esvaziamento da obra de Cristo e preenchimento da obra com esforço próprio, pessoal. Irmãos, ninguém alcança a espiritualidade por seus próprios esforços. Paulo diz nos versículos 4 e 5 que Deus é o Criador e Ele é a referência para tudo. Tudo que Deus criou é bom. Olhem para Ele, é isso que Paulo está dizendo. Sejam gratos a Deus, apeguem-se à sua palavra, à oração. Paulo faz alusão ao Evangelho de Cristo que encerrou as restrições alimentares dadas por um breve tempo na história de Israel para desenvolver sua faculdade de discernimento moral, ensiná-lo a compreender a verdade da separação. Tudo isso foi dado por Deus no Antigo Testamento para este momento pedagógico de ensino. Não precisamos mais de leis alimentares para nos ensinar o sentido de discernimento para a santidade. Já temos Cristo. Tentar impor novamente aquelas leis e desprezar o sentido para o qual elas apontavam é realmente estabelecer um sistema de justiça diferente do de Deus. E isso é ruína. Isso é ruína. O mistério revelado do Evangelho na vida da igreja, pregado aos gentios, crido por muitos judeus, amado e honrado, em dias difíceis seria negado por alguns. Abandonariam a fé. Abandonariam a instrução que receberam. O perigo da apostasia sempre estará presente, se os homens receberem a verdade só em sua mente.
Mas se não a amarem em seu coração, se não se submeterem a ela, exercitando-a em sua vida, serão levados. A não ser que essa inimizade seja vencida, seja extirpada, a não ser que a mente seja libertada da sua depravação, a não ser que a verdade opere poderosa e efetivamente nos corações e na alma, a não ser que a verdade seja apreendida assim como ela é, que transforma a vida, para que os homens se despojem do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e se renovem no espírito do entendimento deles, e se revistam no novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Efésios 4, 22 a 24, a não ser que isso aconteça, pessoas irão embora da fé, da instrução, da crença. Quantos que corriam bem conosco, hoje, de ti longe agora vão? Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. A única maneira de evitar esse abandono do evangelho / apostasia é amar a verdade e experimentá-la poderosamente no seu coração. E quando essa verdade diz: João, José, Maria, não é aqui, é aqui. O coração que aqueceu a verdade até contra os seus próprios sentimentos, tá? Até contra a sua própria vontade, diz: eu renuncio à minha vontade, eu renuncio aos meus sentimentos para atender à voz da verdade. Eis-me aqui, santa verdade. Fazer, viver, abraçar, amar a verdade nos livrará do distanciamento da verdade, nesse caso, da apostasia. Ninguém que abandona a verdade jamais enxergou a verdade, a glória dela, ou sentiu por experiência própria seu poder. Quem abandonou a verdade, está certo? Nunca sentiu o poder dela. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. E veja o fundamento disso. 1 João 2,19. Se alguém nessa noite está flertando com a mentira, está namorando há muito tempo com a mentira, envolto na mentira, ouviu a palavra de Deus, recebeu instrução da palavra de Deus em casa, quando criança, um jovem, mas tantas coisas aconteceram na vida, tantas coisas, tantas esquinas dobradas, tantos nocautes recebidos, tanta cara na lona, tanto joelho dobrado, caído, fracasso por fracasso, e está se afastando dia após dia do projeto de Deus. Escuta isso aqui, viu? 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Lembra que eu falei? Última hora, últimos dias, últimos tempos? Sinônimos, palavras sinônimas, expressões sinônimas. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vós possuís a unção que vem do santo e todos tendes conhecimento. Quem recebeu a verdade e a abraçou e foi impactado pela sua glória, foi envolto pela sua beleza, nunca se apartará da verdade, de maneira que a mentira o escravize.
perenemente. Ele pode se distanciar, errar, mas no momento que ele errar, o Espírito de Deus, a unção, vós tendes unção, o Espírito, a unção de Deus que habita nele, lhe conduzirá à metanoia, ao arrependimento, à mudança. E então ele volta, tal qual fez o filho pródigo. Quebradinho, mas volta para a casa de papai. Mas muitos estão, mas não são. Por isso, quando se afastam, nunca voltam e nunca voltarão, porque nunca foram dos nossos, diz João. Porque neles não havia o Espírito da unção. O que é a unção aqui que João fala? É a presença do Espírito Santo de Deus, que está relacionada ao conhecimento do Evangelho. Então, o que é que a igreja enfrentará nos últimos dias, nos dias difíceis? Enfrentará o ataque da mentira. E nesse ataque, muitos que estão, que não são, abandonarão. Como é que a gente evita descer a escada descendente da mentira? É possível que um crente seja uma pessoa que desça o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, o quarto, e fique por aí. É possível isso? Se auto-justificando, emaranhado na mentira. É possível, sim. É por isso que, para evitar que a gente fique emaranhado assim, a gente não desce nem o primeiro degrau. A gente não mente. Não mente para a gente, não mente para os outros, e mentira sempre é direcionada a Deus. Tem um texto em Provérbios que diz: maldito aquele que faz alguma coisa com seu irmão e diz, fiz isso por brincadeira. Esse fazer alguma coisa com alguém e depois dizer, fiz isso por brincadeira, tem a ver com abrir as possibilidades para a instauração da mentira. E isto não é abençoador. Evite isso. O conselho é esse. Evite qualquer movimento que não seja de acordo com a verdade. E verdade aponta para o engrandecimento do nome do Senhor. Verdade aponta para atos, sentimentos e ações e pensamentos que reverberarão a voz de Cristo Jesus. Verdade tem a ver com viver o Evangelho. Se você vem para cá todos os domingos, ouve instrução e não acontece mudança na sua vida na semana, então tem alguma coisa errada com você em relação à apreensão da verdade, porque ela tem que mudar a sua vida. Tem que mudar a sua vida. Pedir perdão para Deus agora e fazer a mesma coisa daqui a pouco não remete a arrependimento genuíno, sincero. Você pecou, transgrediu, pediu perdão, saiu daquela rota da mentira. E muitas vezes você vai ter que evitar passar naquele lugar de novo, para evitar a tentação. Você vai evitar aquele hábito de novo, para evitar cair de novo naquela mesma cilada. E outra coisa, e por fim, meus irmãos, quem é Cristo para nós? De verdade. Quem é Cristo para nós? Ele nos basta mesmo? Ele é tudo o que a gente precisa?
Porque o problema fundamental aqui da apostasia estaria relacionado ao abandono da suficiência de Cristo. Procurar preenchimento em outros aspectos, em outros elementos. Cristo não te basta. Você precisa de A, B, C, D, E, F para poder. Então você não conhece Cristo de verdade. Lembra o que Jesus disse para a mulher no poço de Samaria? Ah, mulher, se você me conhecesse, você pediria água de mim, eu te daria, e você beberia, e do seu interior fluiria rios de água viva. Se você me conhecesse, mulher, você estaria satisfeita comigo. Senhor, dá-me dessa água, eu também quero beber. Cristo é a fonte da água viva da verdade. Bebamos dele, porque quanto mais bebermos de Cristo, mais cheios dele, mais amantes da verdade. A verdade, a verdade. No mundo de mentiras como o nosso, como a verdade precisa brilhar. Mentiras nos relacionamentos, mentira na política, mentira na sociedade, todos os ângulos. Como a verdade já está gemendo. E a verdade fala de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Se você, meu dileto ouvinte, querido irmão, querido amigo, ouviu essa mensagem, revisou a sua vida, percebeu os sanguessugas ou as sanguessugas que estão sugando a sua força, a sua energia, e elas estão relacionadas com uma vida diferente do que Deus propôs para você. Esse é um tempo de arrependimento. Então peça a Deus perdão. Senhor, eu me envolvi no mundo de mentiras, eu estou numa teia de aranha, não sei como sair daqui. Me ajude a sair daqui, Senhor. Porque agora, se eu falar a verdade, o que é que vai acontecer comigo? Arrependa-se, fale com Deus, peça misericórdia a Ele e retome a partir de hoje sua vida na verdade que é Jesus. É assim que a igreja enfrenta tempos difíceis, quando atacada pelo engano, ela passa continuamente, cresce no amor da verdade. Pai, nesse momento, capture os corações nossos, de modo que sejamos impedidos de fugir para outra direção, senão o Senhor mesmo, a verdade. Se temos ouvido a verdade e ela tem estado assim no campo da superficialidade do nosso coração, lá na superfície, ó Senhor, queiras penetrá-la nas profundezas do nosso ser, para que toda a nossa vida seja impactada por ela. Porque a verdade é uma pessoa. Nós sabemos disso, Senhor, e te agradecemos pela iluminação da nossa mente. Antes não sabíamos que era assim, mas um dia, pelo Teu Espírito, a nossa mente foi aberta e nós passamos a entender que a verdade é Jesus, e que viver na verdade significa amar Jesus, obedecê-lo. Ajuda-nos para que esta obra magnífica, esta pessoa sublime, suficiente, seja aquilo ou aquele amado que nós esperamos. Que nossas reações, alegrias, tristezas, estejam sempre direcionadas para a pessoa do Senhor Jesus,
que nos entristeçamos com as coisas que entristecem a Jesus, que nos alegremos com as coisas que alegram a Jesus, e que vivamos a vida que viveu e nos deu Jesus. Ensina-nos, Senhor, com sabedoria, a sabedoria e o discernimento para identificarmos quando a mentira nos rodear, estiver perambulando pela porta de casa. Dá-nos, Senhor, sensibilidade para dizer não, para renunciá-la, para expulsá-la. Toda proposta de substituição do sacrifício de Jesus, da suficiência de Jesus, seja rejeitada pelo teu povo. Cristo nos basta, Jesus Cristo nos basta. Senhor, que aqueles que estão vivendo na escuridão da mentira sejam trazidos para a luz nesta hora, onde quer que estejam, como quer que estejam vivendo, sejam libertados, que as cadeias se rompam, as algemas se rompam em nome de Jesus. Talvez muitos deles estão dizendo: eu não tenho como sair daqui agora, eu estou preso de tal maneira que eu não sei como sair. Senhor, rompa as cadeias, quebra os grilhões, em nome de Jesus, e liberte-os da prisão da mentira, brilhando a glória do Evangelho para a transformação de vidas. É a nossa oração nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém.